Então nós chegamos a trabalhar, domingo passado, vou ler o resumo que está na página 11. Em resumo, a tipologia mostra como toda a história bíblica caminha em direção a quem? A Cristo. Tá? E como, quando eu vou para a antiga aliança, nós enxergamos Cristo através de sombras e tipos. Tá? Toda a história bíblica caminha em direção a Cristo, revelando desde o início partes do grande plano de forma progressiva e simbólica. Então nós temos um único plano que vem sendo revelado progressivamente até alcançar a revelação plena em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, quando nós olhamos a teologia dos apóstolos, irmão Gustavo, a teologia apostólica, e os judaizantes que buscavam adentrar a igreja tentando implementar práticas judaicas à igreja, nós temos de forma muito destacada essa interpretação típica de sombras e típicos presentes como meio de refutar essas práticas dentro da igreja. Tá? É aqui que nós entendemos palavras como o cumprimento da lei e assim por diante. Tópico 2, nós vimos o seguinte: a relação entre um tipo e seu antítipo. Os tipos revelam algo maior e diferente que eles mesmos. A tipologia bíblica não se limita a uma simples progressão ou ampliação de algo pequeno para maior. Ela mostra uma mudança de qualidade. Os tipos são sombras que apontam para uma realidade maior e diferente. Por exemplo, olhando mais uma vez o texto aqui de Colossenses. Ninguém, pois, vos julgue por causa de comida e bebida ou dia de festa. Jesus não é literalmente uma comida maior. Uma comida que cresceu de tamanho, uma comida... Não, ele apontam as realidades que envolviam os cerimoniais, de alguma forma, apontam para a obra da redenção, aponta para o evento de Cristo, porém, a qualidade do evento, ela muda. Os tipos são sombras que apontam para realidades maiores e diferentes. Os antítipos, a relação não é apenas de escala, mas de natureza. Ok? Jesus, por exemplo, é chamado o verdadeiro pão do céu, em João 6. Ele é um pão? Não, mas na antiga aliança, quando nós temos o maná, de certa forma, apontou para Cristo que alimentaria o seu povo de forma plena. Tá certo? Mostrando que o maná era apenas uma figura dele. Paulo afirma que a rocha de água no deserto era Cristo, em figura, 1 Coríntios 10, 4. As leis cerimoniais, tabernáculos, sacrifícios, são chamadas de sombra. Isso está em Colossenses, onde nós lemos, Hebreus, tá? Você pode depois conferir esses textos aí na apostila. Enquanto Cristo é a substância. Então, é isso que nós temos presente aqui no texto em Colossenses, tá? Ou seja, nós temos as sombras e nós temos Cristo, que é a substância, a realidade plena. Assim como uma sombra representa algo real, não é ilusório, a sombra não é a coisa, mas ela representa algo real. Mas não é a própria realidade. Os tipos indicam verdades sobre Cristo, mas não são Cristo. Quando as pessoas vão à antiga aliança, elas, por falta de conhecimento neste ponto, elas têm, e muitas vezes de forma até justificada, dificuldade de enxergar realmente a cruz ali. E o progresso da revelação. Para nós que já lidamos com isso há um tempo, irmãos, parece ser muito natural. Né? Parece que para nós, quando nós vamos ler o texto bíblico, a gente já enxerga isso de forma mais natural. Mas nós não podemos esquecer de uma realidade que extrapola para além do que nós hoje entendemos. Muitas pessoas não vivem assim. Elas leem a Bíblia e os testamentos não somente com uma separação das coisas que lá de fato tinham seu significado, mas que funcionavam como sombras e tipos. Então elas não enxergam a cruz lá, não conseguem ver Cristo lá. Tá? E por isso muitas confusões existem no meio da igreja devido a isso. Nós temos isso presente aqui no registro bíblico, e hoje não é diferente. Nós temos elementos judaicos presentes dentro do culto, nós temos práticas de vida ensinada e salientada
com base nesses argumentos. Nós temos, por exemplo, um movimento de campanhas com base nas bênçãos e nas promessas feitas ao povo judeu, tá? Como prosperidade. Muitas das teologias errôneas que nós temos presente em nossos dias, elas estão alicerçadas aí, principalmente o ponto de justiça própria e o ato meritório e salvação por obras. Nós estamos ainda no tópico 2, e nós vimos também os tipos funcionam em 2 níveis, tá? Os tipos do Antigo Testamento têm um significado real em seu contexto imediato. É uma leitura errada nós irmos ao Antigo Testamento e fazer uma leitura como que aquele evento, Adão, Davi, Moisés, aquilo que eles tiveram lá não tiveram importância de forma, o seu significado presente ali em seu contexto imediato. Tiveram, e tem o seu significado ali. Porém, funciona como um apontamento para frente, tá? Mas também apontam para algo maior. Então essa é a leitura. Vai à Antiga Aliança, não descarte aquilo que o texto bíblico na Antiga Aliança está te ensinando sobre aquela passagem referente àquele personagem, referente àquela instituição, referente àquele evento. E entenda como ele funciona apontando para frente, isso a gente vai aprender mais à frente, usando principalmente a visão do Novo Testamento, que já está nos ensinando como aquilo funcionava como sombra e tipo. Aqui a gente já sabe como funcionava. Paulo já nos ajudou. Então a gente não precisa ficar inventando a roda, a gente não precisa ficar fazendo isso por nossa própria conta. Os apóstolos fizeram isso para nós na nova aliança já. Por exemplo, o sangue de animais purificava cerimonialmente, tá? Para que o povo pertencesse à terra, o povo deveria obedecer o quê? Os mandamentos. Esse povo pecador vai quebrar. Qual é o meio que Deus instituiu para promover reconciliação e permanência na aliança? Os sacrifícios, os cerimoniais. Esses cerimoniais, eles tinham a função de purificar o povo cerimonialmente, de forma externa, para que esse povo não fosse expulso da terra. Não é? Para que esse povo, o perdão de Deus alcançasse esse povo. Mas eles não funcionavam, irmãos, de forma interna. A lei, ela não regenerava ninguém de fato. Tá certo? Não regenerava ninguém, mas não podia purificar a consciência ou perdoar pecados de fato, nível celestial, aquele que é cumprido pela graça em Cristo Jesus. Ainda assim, esse sangue ensinava sobre o verdadeiro perdão que viria por meio de Cristo, tá? Então, esses 2 níveis. Ele tem uma função real, ele funciona de forma ali, trazendo aqui o seu significado para aquele tempo. Os sacrifícios funcionavam promovendo a purificação do povo de Israel, o povo de Israel pedindo perdão por quebrar a lei, por quebrar a aliança, Deus perdoando o povo, purificando o povo permanecendo presente diante de Deus, dentro do pacto, permanecendo na terra. Porém, apontava para o sacrifício perfeito. Algum comentário, meus irmãos? Pegou a fala aí, não caiu. Puxou. A revelação? Exato. Como o senhor colocou ali, a gente poderia dizer que, exatamente como o senhor colocou ali, a questão da cruz, se nós colocarmos a coisa de cruz, lá na ponta da luz, se nós colocássemos ali um sol, nós chamássemos ali um sol de revelação, ele bateria atrás da cruz. Mediante, conforme o tempo da revelação desse sol que for girando a cruz, ele vai não só acabar com os tipos e as sombras, mas quando ele vier para frente, vai revelar quem está na cruz. Podemos dizer que o sol, na minha perspectiva, pudesse ser ali a revelação, o tempo dele girar ali a cronologia bíblica, e quando ele consegue visualizar ali, exatamente o que está acontecendo na cruz, tudo inteiro em si, nós temos então a plena revelação de maneira assim ilustrativa, né? Sim. Quer complementar? Isso, o irmão Caio está fazendo uma analogia. Exato. Eu pensei, sabe o quê? Na caverna de Platão. Nossa, pensei que era na caverna de dragão. Isso. Porque a gente está dentro da caverna e a gente está vendo figuras. Eu também pensei um pouquinho, né? Essas figuras, elas emulam o que a gente vai considerar como realidade. Só que em um determinado momento a gente sai da caverna. Então eu estou imaginando aquele momento da caverna, onde a gente contempla as sombras, justamente diante desses cerimoniais que tem a antiga aliança. Cristo nos tira da caverna, com o seu trabalho na cruz, e aí nós podemos finalmente contemplar o que de fato estava gerando aquelas sombras.
Essa analogia que eu criei na minha cabeça, eu achei mais simples de entender. O mito da caverna, ele tem qual a diferença principal no ponto específico da revelação? Quem que sai da caverna? Quem sai da caverna. Ele sai por conta ou ele é tirado? No mito da caverna, ele sai por conta. Sai por conta, esse é o ponto, né? O ponto focal do mito da caverna de Platão, ele sai por conta dele, né? Por conta própria. Quanto à revelação, é Deus que traz ao homem o conhecimento da revelação. A gente nunca pode esquecer disso, senão a gente pensa que em algum momento a gente está buscando por nossas próprias capacidades essa revelação. Deus se dá a conhecer, Deus vem se revelando progressivamente, Deus vem se dando a conhecer a humanidade, tá certo? Então, de fato, nós temos a cruz como ponto focal. Quando eu falo cruz, estou falando o plano redentivo, tá? Que vem sendo revelado de forma progressiva desde do princípio, desde quando nós já encontramos. Qual o primeiro texto que a gente encontra ali? A revelação da cruz. Gênesis 3:15. Vamos ler novamente, para a gente gravar isso. Dê pra gente, Mateus, por favor. Posso partir do 14, pastor? Pode, claro. Então o Senhor Deus disse à serpente: por causa do que você fez, você é maldito entre todos os animais domésticos, entre todos os animais selvagens. Você rastejará sobre o seu ventre e comerá pó todos os dias da sua vida. Porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Ok. Ou seja, pelo progresso da revelação, irmão Gustavo, nós sabemos que essa semente da mulher é Cristo. Mas o texto aí não está dizendo para nós Cristo, irmão. Mas como que hoje nós podemos afirmar? A promessa aí é Cristo. Porque a revelação, ela é contínua, progressiva. E quando nós chegamos na nova aliança, nós vemos isso, aquilo que enxergávamos por sombras e tipo, nós enxergamos agora a realidade. Tá certo? Irmãos, pode falar, irmão Isaac. É correto dizer que todo bom exemplo do Antigo Testamento aponta para Cristo? Todo bom exemplo que nós vemos. Isso pode ser colocado de forma moral. Tipológica, elas têm que funcionar como nós estamos colocando aqui, essas questões mais técnicas. Tá? Mas existem, obviamente, situações ali que nós podemos colocar de forma moral, devocional, né? Aplicações, tá? Mas nós temos situações e circunstâncias bem específicas mesmo. Principalmente aquelas que já estão destacadas na Nova Aliança. Nós temos os autores bíblicos do Novo Testamento falando sobre elas. Tá? E são inúmeras vezes que isso acontece. Então nós temos mais propriedades para afirmarmos com maior clareza, mais base bíblica. Mas é claro que existem circunstâncias que por Cristo ser o centro, a obra da redenção ser o centro, de forma a gente sempre vai aplicar isso para os nossos dias através da luz do Evangelho sempre. Tá? É até lícito que você vá à Antiga Aliança e ao final de seu devocional na Antiga Aliança você sempre finalize com o Evangelho, você sempre finalize passando pela cruz ali. Se isso não for um categórico tipológico ali claro, que seja em devocional, que seja em aplicação, que seja em alguns aspectos nesse sentido. Certo? Assim cada tipo, como o maná, a serpente levantada, você vê que aqui, Isaac, cada tipo, o maná, nós temos ele presente no Novo Testamento, na Antiga Aliança, mas temos presente no Novo Testamento sendo dito sobre ele. Tá? A serpente levantada no deserto, esse evento teve um significado real lá, não é? As pessoas que olham, o que aconteceu no evento da serpente? Quem lembra? As pessoas que olharam para a serpente foram o quê? Curadas. Se você for ler um texto como esse lá isolado, já sei, isso aqui é Cristo levantado na cruz. Você não vai fazer isso, irmão. Né? Mas os apóstolos fizeram, porque Cristo falou. Né? Cristo falou que aquele evento apontava para ele. Cristo nos ensinou isso. A gente consegue ir lá sozinho fazer isso? Entende? Então, perceba que, olha só a unidade bíblica funcionando aqui. É aqui que a gente fala que a teologia pactual é entender a unidade das Escrituras. Tá? Tinha um valor concreto no contexto da Antiga Aliança. Como disse, é errado ir à Antiga Aliança. E agora eu vou fazer uma leitura
do Novo Testamento, com óculos do Novo Testamento na Antiga Aliança e anular totalmente o seu significado lá. É errado. Nós não podemos fazer isso. Ele tem o significado lá, a gente considera, a gente aprende com ele, não é? Ele é aplicado em nossas vidas. Por exemplo, quantas lições nós podemos tirar de eventos como esse? Porém, o que vai trazer aos nossos corações, às nossas mentes, algo pleno e profundo é a aplicação que se dá deste evento na Nova Aliança, apontando sempre para Cristo. Essa estrutura de 2 níveis confere ao Antigo Testamento significado espiritual e real e revelado Cristo como o conteúdo do mistério então oculto. Eu acredito que está bem claro aqui. Alguma dúvida, irmãos? Vamos trabalhando assim, interagindo, porque são coisas que para muitos são novas. Então a gente pode ir interagindo junto. Alguma pergunta, Mateus? Alguma colocação aí? Não temos pressa, irmãos, para avançar. Quando o senhor comentou que indo ali para o contexto imediato da Antiga Aliança, não dá para a gente isoladamente falar que é Cristo aqui, a gente depende desse óculos do Antigo Testamento, do Novo Testamento. Tá pensando, né? Porque a serpente foi o mesmo animal que causou a queda entre os três, né? E agora aqui, né, na lei, a serpente levantada no deserto é um objeto que traz a cura e que aponta para Cristo. Eu estava refletindo sobre isso, como se a gente pegar isoladamente, né, a gente tem que forçar um pouco a barra para dizer, é Cristo. Mas a luz do Novo Testamento, com Cristo ficando isolado. Vamos lá. Se eu isolo, agora a gente chega no ponto legal aí, interpretação bíblica. Vamos lá. Se eu isolo e começo a falar assim, e começo a achar elementos, e tirar desse elemento lá na Antiga Aliança, certas circunstâncias que eu começo a dar significados espirituais àquele evento. Como que se chama isso? Eu olho o evento da serpente, o evento de Isaac sendo levado para o monte, o sacrifício de Isaac, eu começo a olhar para aqueles elementos, sem o uso do que o Novo Testamento faz, eu começo a trabalhar nessas passagens, tentando trazer essas luzes aí. Como que se chama isso? Vamos? Alegoria. É outra coisa. Tá? Alegoria. Eu começo a alegorizar o texto. Isso daqui foi uma escola de interpretação. Que os autores antigos, principalmente os pais da igreja, eles olharam para textos como esses, a passagem do Antigo Testamento, e ficavam falando, tem um significado espiritual em tudo aí. E a gente precisa encontrar o significado espiritual, isso é uma outra coisa. Tá? Então, esse é o perigo que se tem, e muitas vezes, em olhar para um texto, e a gente extrapolar o texto, e ir para fora do texto, e nunca mais voltar para o texto. Pode falar. Não, o professor explicando isso, aí eu pensei, em algum momento começaram a surgir essas teologias, porque se tudo é uma alegoria, se a gente começa a alegorizar tudo, em algum momento essas coisas não precisam ter acontecido de fato. Isso. Elas podem ser fictícias. Fictícia. Com uma lição moral. Essa é a maior crítica, por exemplo, do dispensacionalismo. Porque, por exemplo, dispensacionalista como o Marcos Granconato, ele vai ser enfático no método gramatical histórico de interpretação, ou seja, método literal. Tá certo? Então, ele vai dizer o seguinte, vocês vão alegorizar. Não é questão de alegorizar, é tipologia. Então, a tipologia ela precisa respeitar as categorias do Novo Testamento, olhando para ela e dizendo Tá? A gente precisa do Novo Testamento nos ajudando a fazer isso aí. Tá? Para que a gente não caia em alegoria. Extrapole o texto. Aí, meu filho, vai para fora do texto quando pensa que não. Você percebe nitidamente quando a coisa começa em tipologia, vai avançando em tipologia, quando pensa que não, fala assim, rapaz, não tá indo para lá, não, tá viajando já, hein? Já saiu, já foi embora. Entendeu? Quando pensa que não, já escreveu uma lingueta de vaca lá e a pessoa não tem mais nada de tipologia ali. Ela já está tirando vozes da minha mente já. Tá? Irmão, estão entendendo? Então, indo bem com calma mesmo, tentando bater de forma bem prática, usando elementos práticos para a gente poder entender a matéria, tá? Oi. Nunca é, irmã. Dá pra gente falar que a tentação de Jesus no deserto teria alguma semelhança com o que Adão passou? Adão ia passar no jardim? Tem. Mas na Bíblia aponta isso? Ou é tipo... Vamos lá. Como que na Bíblia aponta isso? Como que eu consigo falar que isso não é uma mera alegoria? Que aquilo que Jesus passou no deserto, de alguma forma, me aponta para aquilo que foi a provação de Adão também no Éden, no jardim. A
A gente usou a palavra de Deus contra Deus. Calma lá, vamos de cada vez. Vamos lá, os irmãos assim, vamos lá, Mateus. A serpente usou a própria palavra de Deus contra a Eva. Né? Deus não disse isso, Deus não falou isso. E na tentação do deserto, a arma que Satanás usou para tentar a Cristo foi a palavra. Ah, você é filho de Deus, ó. Tá aí. Bom argumento. Mas não é o melhor. Dá para melhorar, mas é um bom argumento. Isaac. Eu falo parecido, assim, relacionado à proposta de Satanás ou a serpente. Que a proposta para Eva, né, foi Isso. que ela seria como Deus e tal. E a proposta para Cristo é que Deus tem esse mundo, né? É uma proposta relacionada a Deus, né? Isso é real. Não tem como não dizer. Isso está acontecendo realmente. Tá? Nós temos essas duas figuras presentes nas duas ações como o objeto de tentador. Então, esse já é um ponto de elemento que está presente. Só que a gente precisa de texto bíblico que diz É uma validação, né? E qual que é? O apóstolo Paulo chama Jesus de o segundo Adão. Tá? Cristo é o segundo Adão. Aí, quando nós aprendemos com o Paulo, terrível, não, o irmão Paulo, mora logo ali pertinho, ele vai ajudar a gente, quando ele diz para nós, ensinou que Cristo é o segundo Adão, e quando a gente está falando que Cristo é o segundo Adão, é que significa que aquilo que o Cristo vai fazer é fazer aquilo que ele fez, aquilo que Adão não fez. Então você vai fazer uma leitura de Cristo com base nisso. Então, fazendo uma leitura de Cristo com base nisso, você vai entender que cada processo que Cristo está vindo ali, ele está funcionando, ele deve funcionar como o segundo Adão. Aí entra a teologia, você vai estudar a humanidade de Cristo, a perfeita humanidade de Cristo, porque que ele tinha que ser perfeito, aí você vai entender que que o Senhor traz ele na perfeição do homem, na perfeição de Adão, para funcionar como um mediador perfeito. Então você vai voltar e bater teologia, doutrina em cima dessas coisas. Então, respondendo, olhando com essa ótica que ele nos dá sobre quem Cristo é e ele está funcionando como segundo Adão, ele vem na categoria de homem perfeito para cumprir aquilo que Adão não cumpriu, a gente consegue enxergar aquele evento como sendo um evento repetido daquilo que Adão passou no jardim. Ok, meus irmãos? Não descartando o que você falou, ele é um elemento dentro do processo. Né? Ele é um elemento do processo. Aí a gente pode falar, mas eu preciso... Tem esse elemento. Satanás está lá, Satanás está aqui também. Nós temos um homem lá, nós temos um homem aqui também. Nós temos a figura da coisa para tentar. Lá era o fruto, aqui nós temos as coisas que ele oferece, que parece que aquelas coisas que o Satanás está oferecendo no deserto para o Senhor, de alguma forma, ela é de forma implícita a proposta do que o homem tem ao comer o fruto, né? Todas elas estão de alguma forma apontando para aquilo ali, mas aí a gente precisa de um peso teológico. Aí a gente tem os textos bíblicos que vão nos dizer, então... Tá? Essa é a questão mesmo, o peso teológico para validar. Isso, entendeu? Para que não fique simplesmente e não caia no campo de alegoria. Não cairia. A gente consegue caminhar, mas quando tem o peso teológico, o peso bíblico, fica melhor. Amém? Algum comentário? Pedrinho, quer falar alguma coisa aí? Ainda não, né? Ah, tá bom. Diferente disso, as ordenanças do Novo Testamento, batismo e ceia, não apontam para algo em si mesmo. A diferença, nós temos os elementos da nova aliança, como batismo e ceia. Mas simbolizam verdades espirituais já que nós já estamos vivendo. Tá? Ou seja, no Antigo Testamento os tipos diziam, sou isso, mas revelo aquilo. Enquanto no Novo, os símbolos dizem, sou isso e simbolizo isso mesmo. Muito importante esse ponto aqui, nós estamos vendo então, irmãos, na apostila, a relação entre um tipo e seu antítipo, tá? Como os tipos não são os antítipos, quando o tipo Cristo chega, os seus tipos... Foi esse argumento que o Paulo usou em Colossenses? Foi, não foi? Foi. Essa é a lógica do autor de Hebreus, por exemplo. O que está acontecendo na Epístola aos Hebreus? Por causa da perseguição, os judeus estão querendo retornar às práticas judaicas, estão querendo retornar ao judaísmo, tá certo? E qual é o argumento principal do autor aos Hebreus? Ele é um especialista em judaísmo, ele é um especialista na antiga aliança, e o que esse especialista, o autor de Hebreus, faz? Ele usa exatamente isso aqui. Essa é a lógica do autor de Hebreus. Voltar ao sacrifício do Antigo Testamento é negar a suficiência. Olha o perigo disso aqui, irmãos. É negar a suficiência da obra de Cristo. Levanta a mão, não só coçou o nariz ainda.
preferindo a sombra em vez da realidade. Então, um elemento encharcado desses tipos, dessas sombras, dentro do ambiente de culto, dentro da realidade da nova aliança, meus irmãos, ela é uma negação da suficiência da obra de Cristo. É o retorno para as sombras. Tá? É retornar às práticas antigas. Ao invés de lidar com a substância, é lidar com aquilo que apontava. Assim como não se fala com a sombra de um amigo, tu conversa com a sombra dos teus amigos, Matheus? Não está conversando nem com os amigos, mais, né? Quanto mais com a sombra. Assim como não se fala com a sombra de um amigo, mas com ele em pessoa. Hoje pelo WhatsApp, né? Hoje é pelo WhatsApp quase. Ninguém se encontra mais, tudo pelo WhatsApp. Mas ninguém fica ali conversando com a sombra e fala, esse cara é louquinho, né? Tá maluco. Mas ninguém faz isso. Ou não se precisa mais do cardápio depois de fazer o pedido, a não ser que tu pedir mais, né? Os tipos eram provisórios e preparatórios. Eles funcionam como um mapa, útil antes da chegada, mas substituído pela experiência real. São exemplos muito claros aqui, mostrando que, de fato, não tem necessidade alguma mais de nós tratarmos esses elementos como eles funcionavam, tá? Sendo que a realidade chegou. Se a realidade chegou, vivemos a realidade. Nós olhamos para essa sombra, para esses tipos, como ensinamentos que sempre vão levar nós a olharmos para a nova aliança em estado de culto, de adoração, de louvor a Deus. Os tipos são positivos e negativos. Os tipos revelam antítipos maiores e diferentes de si mesmo, tanto de forma positiva quanto negativamente. Às vezes o destaque está em sua deficiência. Olha só, preste atenção. Tá? Ele vai funcionar de forma positiva e negativa. Às vezes o destaque, o que vai destacar o antítipo, é a deficiência do tipo. Como os sacrifícios anuais que lembravam a culpa contínua e a necessidade de uma expiação definitiva. Mas aqueles sacrifícios, eles não eram o quê? Suficientes. Tá? Então, nessa questão de uma necessidade contínua, nós temos que o antítipo, ele é maior, ele é suficiente. Essas falhas servem para exaltar a perfeição do antítipo. Tá? Então, quando nós olhamos, irmã Marina, eu vou ler a Antiga Aliança. Eu vejo que lá tem inúmeros sacrifícios, irmão Isaac, contínuo. Até brincando aqui no... Qual que tu queria fazer o que lá, Matheus? Que tu disse? Tu disse lá na Antiga Aliança que tu era levita e tu iria fazer alguma coisa lá. É uma parte que eu romantizo, que é a limpeza do propiciatório com o derramar do óleo do vinho após o sacrifício. Eu acho essa cena muito, muito linda, muito emblemática. Se eu fosse um levita nova aliança, é uma coisa que eu gostaria de fazer, a limpeza do propiciatório com vinho e óleo. Esses movimentos todos tinham seus significados reais lá, não tinham? Como meio de purificação e perdão de pecado. Foram plenos? Cumpriram finalmente? Essa tarefa ele não teria que, se o Mateus estivesse lá fazendo isso que ele falou, ele não teria que fazer várias vezes? Mostrando insuficiência? Exalta o quê? A suficiência de Cristo. Exalta a suficiência da obra de Cristo. A suficiência da cruz. Essas falhas servem para exaltar as perfeições do antítipo. A vida de Davi, por exemplo, reflete aspectos positivos e negativos, que apontam para um rei maior e perfeito. Nós temos Davi, um rei. Davi era um rei perfeito? Não. Então, de forma positiva e negativa, sempre vai apontar para aquele a quem Davi representava. O Antigo Testamento, em seu caráter típico, é sempre inferior ao seu cumprimento em Cristo. Isso aqui é um ponto muito importante de entendermos em tipologia. Tá? A Antiga Aliança, ela tem um caráter típico. Ela vai estar sempre apontando para o seu antítipo. Jeremias e Hebreus deixam isso claro. A Nova Aliança não é como a Antiga, pois esta era apenas sombra, não a imagem real. Vamos lá em Hebreus 10:1.
Quem quiser pode ler, por favor. Ora, visto que a lei é apenas uma sombra dos bens vindouros, não a imagem real das coisas, nunca consegue aperfeiçoar aqueles que se aproximam de Deus com os mesmos sacrifícios, que, ano após ano, continuamente eles oferecem. Se isto fosse possível, será que os sacrifícios não teriam deixado de ser oferecidos? Porque os que prestam culto, tendo sido purificados uma vez por todas, não teriam mais consciência de pecados. Entretanto, nesses sacrifícios, ocorre recordação de pecados todos os anos, porque é impossível que o sangue de touros e de bodes remova pecados. Por isso, ao entrar no mundo, Cristo disse: sacrifício e oferta não quiseste, mas preparaste um corpo para mim. Não te agradaste de holocaustos e ofertas pelo pecado. Então eu disse: eis aqui estou. No rolo do livro está escrito a meu respeito: estou aqui para fazer, ó Deus, a tua vontade. Texto incrível, muito claro, não é? Está muito óbvio como a antiga aliança funcionava aqui. Esse apontamento para frente, mostrando essa insuficiência dos sacrifícios da antiga aliança, o ato contínuo e repetitivo dos sacrifícios, pois o que ele fazia era uma purificação externa e não interna, não é? Mas a consciência do pecado estava sempre contínua nos judeus ali, apontando para um sacrifício perfeito e maior. Alguma dúvida, alguma pergunta aqui? Quando uma pessoa responde, por exemplo, para ser salvo, para ser justificado, precisa guardar os 10 mandamentos, precisa guardar. Ela está apontando para a sombra. Está apontando para a sombra no sentido de que Cristo cumpriu a lei de forma total e no aspecto moral ele removeu a nossa condenação. Tá? Ele removeu a nossa culpa, a nossa condenação em relação a ela. Outro ponto é que ela nunca funcionou com este fim. Ela sempre foi um aio, até os 10 mandamentos. Ele sempre nos mandou para Cristo. Ela sempre funcionou como mostrando a vileza, mostrando o pecado e apontando para o mediador perfeito, apontando para o remidor de pecados, apontando para o perdão dos pecados em Deus. Entende? Então, foge no sentido principal de que a lei é dada principalmente para que o povo permaneça na terra, recebam as promessas da aliança, tá certo? E esse meio tipológico para a preparação e a vinda do Messias, isso nós conhecemos por causa da história da revelação. O povo é pecador, vai quebrar a aliança. Deus incorpora à lei moral os cerimoniais, que é o meio onde o povo vai a Deus em arrependimento e fé, e Deus perdoa os pecados e esse povo continua permanecendo na aliança. Mas seja ela os 10 mandamentos, que nós entendemos como lei moral, ou os cerimoniais, eles são cumpridos em Cristo e nunca funcionaram como um meio de salvação. Esse é o primeiro ponto. Porque sempre apontaram para o mediador perfeito, para a salvação pela graça mediante a fé. Então, quando uma pessoa ela argumenta isso, ela já está indo para fora do entendimento do que a lei, como a lei funcionava, desde a antiga aliança. O que ela está precisando é ajustar o entendimento dela, qual o uso da lei nas Escrituras. Entendeu? Ficou claro? Sim. Gostaria de dar continuidade ao texto e tudo que nós temos visto, né, nesse estudo é maravilhoso e as Escrituras elas testificam isso, né, muito bem. Dando continuidade ao texto que o Mateus leu aqui no versículo 8, depois de dizer como acima, sacrifícios e ofertas não quiseste, nem holocaustos e oblações pelo pecado, nem com isto te deleitaste, coisas que se oferecem segundo a lei. Então acrescentou: eis aqui estou para fazer, ó Deus, a tua vontade. Remove o primeiro para estabelecer o segundo. Nessa vontade é que temos sido santificados mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo, uma vez por todas. O texto é incrível, né? Irmãos, como comentar se já está tudo dito aí, né? Poderíamos encerrar e ir embora, porque ele é um especialista, o escritor de Hebreus, nisso, né, meus irmãos? Se você lê e relê a carta aos Hebreus, é muito nítida essa questão de como funciona a lei, antiga e nova aliança, esse apontamento da antiga para a nova aliança, a antiga aliança cumprida em Cristo Jesus. Você percebe nitidamente que esses cumprimentos que dão fim estão relacionados aos cerimoniais e não à lei moral.
a lei moral como perpétua e contínua, como uma obrigação de vida no sentido de santificação e não salvação, tá? Então, sugiro que vocês, juntamente com a leitura sugerida em Gênesis, leiam a Epístola aos Hebreus, será muito importante, meus irmãos, nessa caminhada que nós estamos aqui proposto. Portanto, os tipos têm significado próprio, mas transitório, tá? Então, essa é uma linguagem que nós usamos nas leis cerimoniais, tá? Elas têm significado próprio, porém são transitórias. Elas cumprem um fim, elas cumprem uma finalidade. E são substituídos pelo seu cumprimento em Cristo. Essa é uma hermenêutica dos apóstolos. Qual é a hermenêutica dos apóstolos? É cristocêntrica e essencial para entender a relação entre os testamentos. Algum outro comentário? Vamos olhar mais um pouquinho a questão dos tipos positivos e negativos. Tipos positivos apontam por semelhança. Por semelhança. Estes tipos funcionam como imagens imperfeitas, mas verdadeiras, que ilustram qualidades do antítipo, Cristo. Por semelhança ou analogia. Eles mostram como algo bom ou verdadeiro, que será aperfeiçoado e plenamente realizado em Cristo. Exemplo. Davi, como rei fiel, ele é em parte. Davi tem a sua realidade de fidelidade como rei. Aponta para Cristo como rei perfeito. Melquisedeque, rei e sacerdote, figura bem emblemática na Antiga Aliança. Antecipa o sacerdócio real de Cristo. O Cordeiro Pascal aponta para Jesus como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, de uma vez por todas. Esses tipos positivos exaltam a Cristo pela comparação. Cristo é como isso, mas infinitamente melhor. Tá? Negativo. Apontam por contraste. Aqui o tipo não mostra a grandeza do antítipo por semelhança, mas sim por contraste ou por deficiência. É incompleto, falho, insuficiente, justamente para mostrar o quanto o antítipo é necessário e superior. Alguns exemplos aqui. Sacrifício de animais. Não podiam tirar pecado de forma definitiva, a linguagem que nós tivemos aí, mas apontavam para o sacrifício perfeito de Cristo. Ou seja, é destacado no contraste, na insuficiência daquilo que está sendo feito, aponta para o Cristo que é suficiente. O sacerdócio levítico, imperfeito, limitado, sujeito à morte, em contraste com o sacerdote eterno de Cristo. Um sacerdote pecava também, né? Ele tinha que oferecer sacrifício pelo povo e por ele mesmo. Tá certo? A antiga aliança, fraca e provisória, contrastando com a nova aliança, que é eficaz e eterna. Esses tipos negativos exaltam Cristo pela diferença. Cristo é totalmente diferente e infinitamente superior a isso. São partes muito interessantes vocês repetirem a leitura, para que isso fique bem gravado na mente. Irmãos, eu digo uma coisa para vocês, sem sombra de dúvida. Se você se aplicar a isso aqui, isso é hermenêutica, tá? Isso é regra de interpretação bíblica. Se você se aplicar, quando você for ler as Escrituras, a tua abordagem, o teu entendimento bíblico muda. Não vai precisar você ir lá para a internet, pagar R$50 por mês para o pastor que está oferecendo o curso Entenda as Escrituras. Tá? Você tem dificuldade para entender a Bíblia? Pague para mim, eu vou te ensinar como você vai entender a Bíblia aqui em 10 passos. Você pode fechar essa conta aí. Basta estudar tranquilamente na igreja. Você vai chegar a isso aí. Tá, meus irmãos? É só aplicar. A questão é que muitas vezes nós não aplicamos, meus irmãos. Não basta nós passarmos 1 hora aqui olhando um material como esse e abandonar. Tá? Precisa aplicar, precisa crescer, precisa ler, reler, estudar, buscar mentalizar essas coisas, pensar nessas coisas, fazer a leitura das frases, pensar nas frases, como elas estão colocadas e tentar aplicar isso ao texto bíblico. Eu digo para vocês, não por experiência de outros, eu digo por experiência própria. Muda quando nós vamos à abordagem bíblica. As coisas que as pessoas mais se entristecem ao ler as Escrituras, que sempre nós vemos, eu leio e não entendo. E aqui o que nós estamos fazendo, meus irmãos, é oferecer ferramentas para mudar isso. Para que quando você vá lidar com o material das Escrituras, com o material bíblico, te ajude, numa linguagem de textos como esse, a entender o que a Escritura está falando. Tá? Quão maravilhoso é você ler a Escritura, ler o texto bíblico e a janela do teu entendimento abrir. Isso é alegria demais nos nossos corações, a coisa mais maravilhosa que tem quando você vai ao texto bíblico e você entende o texto bíblico. Tá? Então,
Porque muitas vezes a gente avança em estudo, a pessoa lida ali com o material bíblico, mas continua sempre nessa mesma, não consegue entender o texto bíblico. Nós oferecemos as ferramentas, mas muitas vezes nós não damos continuidade, não utilizamos as ferramentas. Tá? Cresça nesse entendimento. Essa matéria lida com hermenêutica, com interpretação bíblica. Por exemplo, dei uma comparação para vocês de alegoria. A Mara fez um apontamento muito importante. Isso mostra como a matéria ela abriu o entendimento para essas possibilidades. Se antigamente ela leu essa passagem, tendo uma sombra de dúvida que poderia ser e não ser, hoje ela já sabe que é de fato. E ela consegue falar sobre isso. Isso que é importante. Resumo, positivos apontam para Cristo por semelhança. Mostra algo bom no rei Davi. Fiel em partes, né? Então aquilo que ele foi fiel, Cristo é fiel plenamente. Cordeiro pascal tinha sua finalidade, porém Cristo, o sacrifício perfeito. Negativos apontam Cristo por contraste. Mostram algo falho para destacar o perfeito. Sacrifícios anuais, repetitivos na antiga aliança, contínuos, pois eram insuficientes. Essa dupla função glorifica Cristo tanto ao refletir suas virtudes, ponto principal, meus irmãos, como essas coisas funcionam para refletir as virtudes de Cristo e glorificarmos mais a Cristo e louvarmos melhor e nos satisfazermos melhor em adoração ao Senhor. Tá? Quando nós olhamos fazemos uma leitura em Davi, enxergarmos Davi como um rei fiel a Israel, mas insuficiente, como não enaltecer e glorificar a Cristo, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, assim e assim por diante. Parte 5, temos mais alguns minutinhos, vou estar encerrando. Aplicação dos princípios tipológicos. Unidade na teologia pactual reformada. Primeiro ponto, tá? Aplicação dos princípios, nós entendemos unidade na teologia pactual. Todos os reformados, exceto esse grupo socinianos aqui, afirmavam que a salvação sempre foi pela graça em Cristo desde a queda. Primeiro ponto, unidade. Todos os reformados, exceto o grupo socinianos, um grupo herético, tá? Que enfatizavam a antiga aliança como salvação por obras, afirmavam que a salvação sempre foi pela graça em Cristo desde a queda. Ponto de unidade entre todos os reformados. Pacto de obras com Adão e pacto de graça com Cristo estruturam a distinção entre lei e evangelho. O ponto de divergência, a antiga aliança, ponto de divergência aqui. A maioria dos teólogos via a antiga aliança como uma administração do pacto da graça. Qual é o ponto majoritário? Quem é esse grupo aqui? Quem? Que viam a antiga aliança como administração do pacto da graça. Abraão, pacto da graça. Moisés, pacto da graça. Davi, pacto da graça. A antiga aliança funciona como administração do pacto da graça, porém o mesmo pacto, com diferença apenas em grau. Terceiro ponto, tipologia, tipo e antítipo. Owen, os tipos como sacrifícios, cerimônias, etc., apontam para Cristo, mas não ofereciam salvação em si. Não é um meio de graça, não é uma mera administração, eles apontam para Cristo. Isso aqui é uma parte muito importante, tá? Muito importante entender. Os cerimoniais, eles apontam para Cristo de fato. Aqueles iam a Cristo através de lançar a sua esperança na palavra da promessa. A palavra da promessa em Gênesis 3,15 está onde? Na semente da mulher. Palavra da promessa em Gênesis 12, aonde está? Farei de ti pai de muitas nações. E assim progressivamente, meus irmãos. Progressivamente. Então aqueles elementos apontavam para a palavra da promessa. Salvação era possível sob a antiga aliança, mas não em virtude dela. Por quê? Porque substancialmente essa aliança era tipológica, carnal, substancialmente de obras. A salvação vinha das promessas do pacto da graça, reveladas por meio da tipologia. Os batistas particulares foram além. Aplicaram essa lógica também ao pacto com Abraão, não só ao de Moisés. Disseram que o pacto de Abraão continha promessas terrenas que revelavam o pacto da graça.
porém não era o pacto da graça, pacto da circuncisão, tipológico, e com elementos da promessas embutido ali, porém não é em si o pacto da graça. Portanto, circuncisão não é equivalente ao antigo batismo, não é. Por que não é? Porque os elementos que nós encontramos em Abraão não confere àquele pacto um pacto de graça. Tá? É um pacto tipológico. É um pacto que aponta, mas substancialmente não é um pacto de graça. Israel não é o mesmo que a igreja, apenas a prefigura. Se eu afirmo que Israel não é o mesmo que a igreja, apenas prefigura, e por que prefigura? Porque Israel tinha um Israel dentro de Israel. A igreja está dentro de Israel. Quem é a igreja dentro de Israel? Os filhos pela fé, os filhos na fé de Abraão. Aqueles que tinham a mesma fé de Abraão. Não o Israel étnico. Se eu entender que o Israel étnico, que há um povo dentro de outro povo, eu vou dizer que a igreja funciona da mesma forma, logo é lícito ter na minha membresia o filho do crente. O filho do crente. Mesmo não sabendo se ele é regenerado ou não. Mas os batistas avançaram nesse entendimento aqui. Páscoa e ceia do Senhor não são a mesma coisa de duas formas. Meus irmãos, vou encerrar, já estourou a hora. No domingo que vem a gente só dá uma arrematada na conclusão e a gente inicia o processo, trabalha um pouco mais de pergunta, alguma coisa mais prática para a fixação. Amém? Ó Deus bendito e santo, nós nos rendemos a Ti em adoração nessa manhã. Te agradecemos por esse período. Estaremos entrando em teologia no culto solene. E cremos, Pai, que Tu é bondoso para conosco. Nos ajuda aqui com as dificuldades que temos, as dúvidas. Esperamos, Senhor, que Tu nos ajude ao longo desse ensino a progredirmos mais, lidar, Senhor, com as nossas dúvidas, com questões que podemos ter, mas tudo isso aponte de fato para a Tua glória, para maior louvarmos o Teu nome, para vivermos de forma mais plena o Evangelho e glorificarmos ao Senhor em nossas vidas, ó Deus. Te agradecemos em nome de Jesus. Amém.